Olá! Continuando a análise de Fourier iniciada com o estudo das séries, vamos passar nesta semana para o estudo da transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela pode ser considerada como um caso especial da transformada de Laplace que nós já estudamos. Se nós fizermos S igual a J ômega, a gente vai perceber que vamos ter a expressão, a transformada de Fourier, a partir da transformada de Laplace. Bem, para fazer isso, é necessário que o S igual a J ômega, ou seja, o eixo imaginário, ele pertença à região de convergência do sistema. Caso contrário, a gente não vai poder fazer a substituição S igual a J ômega em uma transformada de Laplace para obter a transformada de Fourier correspondente. Bem, ao contrário da transformada de Laplace, em que a gente usava as tabelas para fugir do procedimento de cálculo de variáveis complexas para determinar a transformada inversa, na transformada de Fourier, nós poderemos fazer o cálculo da transformada direta e da transformada inversa, sem a necessidade do formalismo do cálculo de variáveis complexas. Vão ser integrais de variáveis reais, e isso daí nós podemos resolver facilmente. Além disso, a transformada de Fourier ela é bastante usada em diversas aplicações. Aqui eu cito algumas, o processamento de sinais e nas telecomunicações, mas você tem aplicações mais exóticas, como a física quântica, por exemplo. Vamos definir agora a transformada de Fourier. Ela, dado um sinal x de t, a transformada de Fourier, o x de ômega, ela é definida pela integral de menos infinito a infinito de x de t elevado a menos j ômega t dt. Note que a similaridade com a transformada de Laplace, se nós substituirmos o j ômega que consta aqui por S, nós temos exatamente a definição da transformada de Laplace. Em relação à transformada inversa, nós vamos ter que o x de t ele pode ser obtido a partir do x de ômega através dessa integração. Note que houve uma mudança aqui no sinal, tinha menos no transformada direta, mais na transformada inversa, e a integração agora é em d ômega. Então, integramos em ômega para obter a expressão em t. E aqui, por estarmos tratando da variável ômega, aparece aqui o fator de 1 sobre 2π. Quando a gente trabalha com a variável f, ômega igual a 2πf, a frequência em hertz, nós não temos aqui esse fator de 2π. Mas, como nós estamos usando a notação com a variável ômega, é bom lembrar que existe esse fator. Nós podemos ainda ter representações abreviadas. X de ômega é a notação principal, ômega aqui está indicando que é transformada de Fourier. Podemos usar o F caligráfico aqui para designar que estamos tomando a transformada de Fourier de um sinal x de t. O F caligráfico a menos 1, transformação inversa. E aqui nós temos a correspondência do par x de t, x de ômega. Aqui a indicação, como falei para vocês, ômega indica que estamos trabalhando com transformada de Fourier. Podemos chegar às expressões anteriores a partir da série de Fourier exponencial. Nós observamos que série de Fourier nós tratávamos com sinais periódicos, como esse que está colocado aqui embaixo. Se nós fizermos o período aqui tender para infinito, nós vamos ter aqui o sinal que está colocado aqui em cima, que é um sinal aperiódico, né? Um sinal que não se repete. Então, nós podemos considerar o sinal aperiódico como sendo um caso limite de um sinal periódico. Bem, sinais periódicos podem ser expandidos em séries de Fourier. Então, a representação em série exponencial, ela consiste em coeficientes dn, e aqui temos o termo elevado a jn ômega 0t. E essa soma vai de menos infinito até infinito na variável n. Para calcular o coeficiente, nós temos que resolver aqui uma integral.
Se nós estivermos fazendo esse período tender a infinito, vamos ter a expressão que está colocada aqui embaixo. Assim, nós temos que x de ômega é dado dessa forma, né, como foi definido, definição de transformada de Fourier, e fazendo uma analogia do x de ômega com a expressão do dn que está colocada aqui embaixo, nós vemos que o dn nada mais é do que esse fator 1 sobre t0, tem aqui, coloca ele aqui embaixo, e aqui aparece n ômega 0 no lugar do ômega. Então, nós podemos dizer que o dn ele é 1 sobre t0, o x calculado em n ômega 0. Então, à medida que o T0 cresce, o período que nós estamos fazendo, ele tender ao infinito, o ômega 0 diminui. Então, pode fazer isso observando, aumentando o valor do T0, e aqui a gente observa que essas raias elas vão ficando mais próximas. Então a gente diz que o espectro se torna mais denso, o ômega zero ele vai diminuir. Mas a forma, esse envelope que está colocado aqui, ele permanece o mesmo. E lá no limite, quando t zero tende a infinito, isso daqui vai se tornar contínuo, eles vão ficar cada vez mais próximos, né? Então aqui nós temos uma ilustração de o que isso funciona. Aqui é uma onda quadrada, já foi exemplificada aí nas séries de Fourier, e aqui o seu espectro. Aqui a gente nota que ainda dá para notar as raiazinhas espectrais. E aqui eu fiz esse período de repetição ele aumentar. Então, na hora que aumentou, aqui na escala a gente só está vendo a repetição do sinal, as outras desapareceram porque o período diminuiu. Note aqui que ele ficou mais denso. A gente vai depois verificar que no limite, isso aqui é exatamente a transformada de Fourier do que a gente chama da função porta, e ela equivale a um sinc, seno amortecido. Bem, vimos a analogia aí com o coeficiente dn e a transformada de Fourier inversa, quer dizer, e a transformada de Fourier direta. Agora a gente pode obter a expressão da transformada de Fourier inversa a partir do limite também, que foi considerado. Então, a representação em séries de Fourier do sinal periódico está colocado aqui. Na hora que a gente substitui o dn por x de n ômega 0 sobre t0, a analogia já foi obtida. A gente fazendo o t0 tender a infinito, o ômega 0 vai tender a zero, a gente pode criar um elemento diferencial de frequência, delta ômega igual a 2π sobre t0. Vamos ter aqui a expressão do sinal x de t0, a expansão em séries de Fourier. À medida que nós fizermos o t0 tender a infinito, nós vamos ter o x de t, e aqui no limite nós vamos ter exatamente a transformada de Fourier inversa. Então aqui está uma interpretação do x de t como uma soma de elementos diferenciais. Está colocado aqui de largura delta ômega. Então, estas aqui são interpretações, né, que mostram a conexão entre as séries de Fourier e a transformada de Fourier. Na realidade, é o mesmo tipo de análise, série e transformada. A diferença é que estamos agora pegando um limite e agora os sinais eles são aperiódicos ao invés de termos sinais periódicos como foram tratados anteriormente. Ainda sobre a transformada de Fourier, vamos passar agora à análise do espectro. O x de ômega ele vai ser uma função complexa, no caso geral, da variável ômega. Então, ele vai ter lá uma parte real, uma parte imaginária, e nós podemos representá-lo
representá-la, essa função complexa, na forma polar. Então, vamos ter, no caso geral, um módulo e uma fase, como está colocado aqui. Então, se pegarmos o gráfico do módulo de x de ômega versus ômega, teremos o espectro de amplitude, e no caso do espectro argumento do x de ômega versus o ômega, isso daqui representa o espectro de fase. Então, juntando os dois, eh, amplitude e fase, temos o espectro da transformada de Fourier, o espectro do sinal x de ômega, ou a gente poderia ainda dizer o espectro de x de t, já que x de t e x de ômega estão relacionados. Podemos ainda obter uma relação que é bastante importante. Se pegarmos o x de ômega, vamos ter o x de menos ômega, como está colocado aqui. E se tirarmos o conjugado complexo, verificamos que o conjugado complexo de x de menos ômega, ele vale o que está colocado aqui. Então, isso daqui representa a transformada de Fourier do conjugado de x de t, como está colocado aqui. E isso daqui leva à seguinte propriedade, que o conjugado de x de t, ele possui como transformada de Fourier o conjugado do x de menos ômega. E o que é isso importa? Quando nós temos um x de t, que é um sinal real, o conjugado do x, ele vai ser igual aqui ao próprio x. Eles são reais, né? O conjugado complexo aí não vai influenciar. Se nós aplicarmos esta propriedade, quer dizer, esse conjugado na propriedade aqui derivada, nós vamos ter aqui no lugar do conjugado, nós vamos ter o x de t, e isso implica na relação que o conjugado de x de ômega, ele vale o x de menos ômega. Se a gente pega e coloca isso na forma polar, nós vamos ter a seguinte igualdade. A igualdade está colocada aqui e ela deriva que o módulo de x de ômega é o módulo de x de menos ômega. Isso aqui implica que o espectro de amplitude de um sinal real é uma função par. Então, aqui está vendo também uma analogia que a gente tinha lá nas séries de Fourier, que lá o módulo do DN, ele estávamos tratando ali de sinais reais aqui, e lá o módulo do DN era também uma função par. Aqui a gente está verificando isso com a transformada de Fourier, com o espectro o espectro de amplitude da transformada de Fourier é um sinal par. E também, né, outra derivação é que o espectro de fase é uma função ímpar. Também obtivemos um resultado análogo lá com o argumento do DN. Podemos ainda verificar que a transformada de Fourier, assim como as demais transformadas, são operações lineares, então uma combinação linear de x deriva da correspondente combinação linear das transformadas. Temos algumas transformadas que são bastante úteis, por isso nós vamos definir aqui alguns modelos de sinais. E esses modelos, apesar de serem modelos, poderia destacar isso daí, eles são bastante úteis na teoria de filtros e são as funções, a porta unitária, o triângulo unitário e a função de interpolação, o sinc. Primeiro definindo a porta unitária, nada mais é do que um zero em determinados pontos e um aqui na área em que ela está definida. Aqui nós temos o caso mais real, o RET ou RECT, ou ainda tem umas notações de alguns livros que usam o π maiúsculo, e definimos o RET de x sobre tal, como está colocado aqui. Então, vai ser algo simétrico em torno da origem, e a largura dessa porta, ela vale
tal. Então, tal é a largura da porta. Então, essa aqui é a notação. Aqui nós temos o het de t sobre tal, porque a variável nossa aqui é o t. Então, het de t sobre tal que está colocado aqui. Vai de menos tal sobre 2 até tal sobre 2 com uma amplitude 1. Podemos também definir o que nós chamamos de triângulo unitário da mesma forma. O triângulo ele vai ter a largura tal, então o que parece aqui é tal, e ele vai ser 1 aqui no zero, então a gente tem um triângulo e tem, vai esses pontos que estão colocados aqui, e se nós obtivermos a equação das retas, vamos ter aqui 1 menos o 2, se a variável é t aqui, teríamos módulo de t sobre tal, como estão colocados aqui. Temos ainda a função de interpolação, definimos como seno sinc de x, como seno de x sobre x. E essa função ela tem algumas propriedades. É uma função par. O sinc de zero ele vai implicar em seno de x igual a zero, a parte de cima. E desde aqui que o x diferente de zero, isso aqui vai ser obtido para x como o múltiplos de π, múltiplos inteiros de π. Vai ser o ponto que vai se anular. No ponto zero, nós obteremos o valor a partir da aplicação da regra de L'Hopital, se deriva em cima e embaixo, e aí temos que isso vale 1, quando o x tende a zero. O sinc de x é um seno amortecido, e a partir dessas propriedades a gente pode esboçar o gráfico do sinc de x. Temos ainda algumas transformadas principais, definimos anteriormente alguns modelos e podemos pegar e calcular as transformadas desses modelos. Então, impulso unitário, transformada vai ser 1, é o cálculo direto. Já que nós podemos calcular a transformada inversa aqui, nós podemos verificar que um impulso na frequência possui a transformada 1 sobre 2π, e pelas relações de linearidade, se a gente multiplica por 2π para os dois lados, vemos que uma constante 1 tem transformada de Fourier 2π delta de ômega. Podemos usar esta relação que está colocada aqui também. Podemos, se a gente pegar impulsos deslocados, nós vamos ter essa exponencial, como está colocado. E isso aqui é bastante útil para determinar as transformadas do cosseno e do seno. Então, cosseno é a soma de exponenciais dividido por 2. Se a gente aplicar a linearidade, as propriedades anteriores aqui, nós vamos verificar que a transformada de Fourier do cosseno são dois impulsos deslocados. Um impulso lá em ômega zero e outro impulso lá em menos ômega zero multiplicado por π. Da mesma forma, o seno ele é bem similar, só que vai aparecer aqui um fator de fase correspondente a esses impulsos. Podemos aplicar também a linearidade, a transformada de Fourier de um sinal periódico. Se o Fourier do x vai ser o Fourier dessa soma infinita. Na hora que a gente traz a integral aqui para dentro, a gente fica com o Fourier da exponencial, que vai ser os impulsos deslocados. Então, a transformada de Fourier de um sinal periódico é uma soma de impulsos deslocados, né? Uma soma infinita de impulsos. A porta unitária, podemos calcular a transformada de Fourier, bem, né? Essa integral resulta no tal sinc de ômega tal sobre 2, então vai ser um sinc. Os pontos em que o sinc vai se anular vão ser múltiplos de κ, e aqui a gente vai ter as frequências correspondentes. O que é importante a gente observar é que quanto maior a largura da porta, maior o tal, por exemplo, você vai ter esse ômega menor, já que está no denominador. Então, isso aqui significa que a função sinc ela vai estar mais estreita. A gente teria mais largo
no tempo, a porta maior, mas estreito na frequência. É uma relação inversa que a gente sempre observa com as transformadas de Fourier. Triângulo unitário tem aqui o cálculo direto dessa transformada, é um pouco trabalhoso, mas aqui a gente chega numa relação que a transformada do triângulo é tal sobre 2, o sin que é ao quadrado de ômega tal sobre 4. Através de propriedades é possível calcular essa transformada de uma maneira mais simples, mas aqui está a forma direta. Bem, a conexão entre Laplace e Fourier, como já foi falado anteriormente, se a gente fizer o S igual a J ômega, a gente vai ter a transformada de Fourier a partir da transformada de Laplace, mas isso só pode ser feito se o eixo imaginário ele pertencer à região de convergência do X de S. E vai poder fazer isso. A linearidade é a propriedade óbvia da transformada de Laplace. Nós já vimos aqui algumas com relação ao conjugado, está colocado aqui. Temos outras propriedades. A dualidade é uma propriedade muito importante. Se a gente pega a expressão do x de ômega e a gente substituir por t, nós vamos ter essa relação correspondente. E aqui temos a demonstração dessa propriedade. O escalamento também tem uma interpretação muito útil. Diz que se a gente comprimir um sinal no tempo, imagina aqui que esse A é maior do que 1, nós vamos ter uma expansão no domínio da frequência. Tem uma relação inversa aqui. Então, comprimir no tempo significa expandir na frequência, expandir no tempo significa comprimir na frequência. E aqui temos a demonstração. Ao deslocar um sinal no tempo, um atraso, pode ser um avanço também, aqui tem a restrição, nós vamos ter a multiplicação por essa exponencial. E aqui temos a demonstração. E é importante a gente observar no espectro que o deslocamento no tempo ele não altera o espectro de amplitude, ele só vai alterar o espectro de fase. Vai só mexer aqui no espectro de fase. Temos ainda o deslocamento na frequência. Se nós multiplicarmos o elevado a j ômega 0t, nós vamos deslocar no domínio da frequência. Mesma coisa aqui com o sinal negativo, desse jeito. E se nós usarmos a relação de Euler, que relaciona o cosseno com a exponencial complexa, nós vamos ter uma propriedade que a gente chama de propriedade da modulação. Ou seja, se você multiplica um sinal x de t por um cosseno de uma frequência ômega 0, lá no domínio da frequência a gente está deslocando os espectros, está deslocando o espectro. O espectro agora ele vai estar localizado lá na frequência ômega 0. Então, imagina que de ômega é algo que está concentrado lá por volta do zero. Aqui ele vai estar concentrado lá por volta do ômega 0. E aqui a gente tem a correspondente, frequência negativa, frequência positiva, e faz a gente voltar aí, no caso, sinais reais. E a sua respectiva demonstração. Temos ainda a propriedade da convolução. Convoluir no tempo significa multiplicar no domínio da frequência, e multiplicar no domínio do tempo significa convoluir no domínio da frequência. Podemos aplicar isso aqui para sistemas lineares contínuos e invariantes no tempo, em que a saída é dada por uma convolução de dois sinais. Então, aqui vamos ter o correspondente multiplicação entre o x de ômega e o h de ômega. Temos ainda propriedade de diferenciação e integração no tempo. Diferenciar no tempo significa multiplicar por j ômega. Podemos estender isso aí para várias derivadas. E integrar no tempo significa dividir por j ômega. Então, está colocado aqui a sua respectiva demonstração. Então, essas foram as definições básicas sobre transformada de Fourier e as suas propriedades.